Olá, vamos então fazer uma introdução à função exponencial. Ora, uma função exponencial é uma função em que a nossa incógnita, a nossa variável, o nosso x, está como expoente. Então, será uma função do tipo em que f de x será igual a a levantado a x, sendo que a é um número qualquer maior que 1. Vamos então agora explorar um pouco as características desta função. Então, é a função exponencial em que temos a nossa variável como expoente. Agora, vamos começar por analisar um gráfico. Temos aqui então o gráfico de uma função que é 2 levantado a x, uma função exponencial, então cá está a nossa variável como expoente. Temos o nosso eixo de x e o nosso eixo do y. Vamos ver aqui algumas características desta função através do gráfico que serão comuns a todas as funções exponenciais. Vamos começar pelo domínio. Ora, o domínio é todos os x que têm gráfico. Se repararmos, em qualquer x, em qualquer valor de x, nós temos lá o gráfico desenhado. Por exemplo, neste x vamos ter o gráfico cá em cima. Então, em todos os x vamos ter gráfico, que significa que o domínio será IR. Em relação ao contradomínio, é todos os y em que temos gráfico. Ou seja, aqui neste y, portanto, temos gráfico, aqui temos gráfico, neste y temos gráfico. Na parte de baixo, abaixo do eixo do x, não temos gráfico. Se repararmos aqui, quando o y é zero, ou seja, nesta linha aqui do eixo do x, coincide com o eixo do x, que é quando o y é zero, também não vamos ter gráfico, já que o gráfico aqui está-se a aproximar desta reta, mas nunca chega lá a tocar. Então, o nosso contradomínio começa no zero, mas aberto, e vai até mais infinito. Outra forma de escrevermos isto será R+. Em relação ao sinal, se repararmos, o nosso gráfico da função está sempre acima do eixo x, para cima do eixo de x. Este eixo aqui, ela é positiva, para baixo é negativa. Como ela está sempre para cima do eixo x, o nosso sinal, a nossa função é sempre positiva. Então podemos dizer que ela é positiva. Sempre positiva. Okay. Em relação à continuidade, ela também é contínua. Repara que não há quebras na função. Ela continua sempre. Então, é uma função contínua. Okay. A injetividade. A injetividade, a melhor forma de vermos a injetividade, a forma prática, é traçarmos retas horizontais. Se ao traçarmos retas horizontais, neste caso, não há nenhuma reta horizontal que cruze mais que uma vez o gráfico. Então significa que ela é injetiva. Se houvesse algum ponto onde as retas horizontais cruzassem mais do que uma vez o gráfico, significava que era não injetiva. Em relação aos zeros, zeros é onde cruza o eixo de x. Se repararmos, não vai cruzar nenhuma vez, então significa que não tem zeros. Em relação à variação, a variação é quando é que ela é crescente, quando é que é decrescente. No nosso caso, ela está sempre a crescer. Se repararem, ela está sempre a crescer. Então, é uma função estritamente crescente, ou seja, é crescente. Em relação às assíntotas, assíntotas é quando temos o gráfico a aproximar-se de uma linha reta, mas que nunca chega lá a tocar.
reparem que no nosso caso, nesta função, temos aqui esta linha reta em que o nosso gráfico está a se aproximar sempre desta linha, mas nunca chega lá a tocar. Está-se a aproximar cada vez mais, mas nunca chega a tocar. Por isso é que ela não vai ter zeros, porque esta linha é o eixo de x. Então a equação para essa linha será y igual a zero. Em relação à paridade, é analisar a simetria em relação ao eixo do y, ou seja, fazer espelho aqui ao eixo do y. Se fizesse, que neste caso não faz, seria uma função par. Ou então fazer espelho aqui com as bissetrizes dos quadrantes, quer seja dos quadrantes ímpares ou então dos quadrantes pares, mas também não faz espelho, o que significa que não é par nem ímpar. Ok? As funções não é como os números ou são pares ou são ímpares, as funções não, ou são pares ou são ímpares, ou podem ser também nenhuma das duas. Okay? E estas características aplicam-se a qualquer função em que temos um número maior do que 1 levantado a x. Será então para a função exponencial. Vamos agora ver outros exemplos de funções exponenciais para podermos comparar os gráficos. Temos aqui então três funções representadas no mesmo referencial. A vermelho continuamos com a função que é 2 levantado a x, a azul temos a função que é 4 levantado a x e a verde temos a função que é e levantado a x. Recordo que é o número de Neper, que é um número racional, mas tem o mesmo comportamento como se fosse um número qualquer. Neste caso, tem um número que é aproximadamente 2,718, etc. Ora, então o que é que podemos já verificar? Verificamos aqui que todas elas passam pelo mesmo ponto. Passam todas aqui neste ponto. Ora, que ponto é este? Aqui será o ponto quando o x é 0 e o y será 1. Porquê isto? Porque qualquer número levantado a 0, ou seja, quando o x é 0 ficamos com 2 levantado a 0, ou então com 4 levantado a 0, ou com e levantado a 0, qualquer número levantado a 0 dá 1. Então todas elas passam aqui neste ponto. Se repararmos então, a nossa função azul é a que cresce mais rapidamente. Porquê? Porque é aquela que tem a base maior. Será 4 levantado a x. E levantado a x está intermédio porque a nossa base vale aproximadamente 2,7, está entre o 2 e o 4. Então a que cresce menos será a nossa função f, que será o 2 levantado a x. Isto para valores de x positivos. Para valores de x negativos, reparamos que a nossa função a azul é aquela que mais rapidamente se aproxima do valor zero, nunca chegando lá a tocar, mas é que mais rapidamente decresce, ou seja, a que tem base maior decresce também mais rapidamente, ou seja, aproxima-se mais rapidamente do zero. Vamos agora ver também graficamente outras variações da função exponencial, só para ficarmos com uma ideia, para termos as bases bem consolidadas. Agora aqui a vermelho temos a nossa função 2 levantada a x, a laranja a função 2 levantada menos x e a rosa temos a função menos 2 levantada a x. Ora, vamos começar por comparar a função a vermelho e a laranja, ou seja, o 2 levantado a x e o 2 levantado a menos x. O que é que aconteceu aqui? O nosso expoente, a nossa variável, trocou de sinal. Então o que vai acontecer é vai trocar de lado, ou seja, onde o x era positivo vai passar a ser negativo. Reparem que nesta zona o x era positivo, aqui o x era positivo, para a vermelha passamos a ter então o mesmo valor, mas negativo. Ok? Então há aqui uma espécie de
simetria de rotação em torno do eixo do y. Ok, vamos então agora comparar a função 2 levantada a x, a que está a vermelho, com a que está a rosa, 2 levantada a menos x, a menos 2 levantada a x. Desculpa. Ou seja, o que é que se passou aqui? Então, a nossa função passou a ser toda negativa, já que o 2 levantado a x era uma função positiva, sempre positiva. Ao acrescentarmos o sinal de menos antes, é um sinal que não está associado ao x, não está relacionado com x, ficamos relacionados ao y, então vai tornar os nossos resultados todos negativos. Então, esta função, comparando estas duas funções, a função vermelha e a que está a rosa, vão ser espelho uma da outra em relação ao eixo do x. Ou seja, como se pegassem na folha, dobrassem pelo eixo de x e iriam coincidir uma em cima da outra. Ok, pronto, quanto à introdução sobre a função exponencial é isto. A seguir vamos ver as fórmulas da função exponencial para que podemos fazer os exercícios sobre esta função aplicando essas mesmas fórmulas. Ok? Então, até à próxima.